As paz, meus amados irmãos. Nossa mensagem bíblica de hoje está em Lucas, capítulo 23, e o versículo 33, que diz o seguinte: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram. Queridos, eu quero trazer essa palavra de Deus, uma reflexão sobre a crucificação de Jesus. Por que Jesus foi crucificado? Por que Jesus teve que morrer no meu e no seu lugar? A palavra do Senhor, ela nos mostra o seguinte, que Jesus morreu para cumprir as Escrituras. Diz a Bíblia que Jesus está sendo entregue conforme as Escrituras. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela nos mostra que lá em Isaías, capítulo 53, o texto nos mostra que Isaías dá detalhes, 750 anos antes. Isaías não dá detalhe da crucificação de Jesus, da morte de Jesus. E ele diz, dá detalhe dali há tanto tempo antes. E aquilo se cumpre. É o cumprimento das Escrituras, da palavra de Deus. Queridos, então Jesus, ele morre não como um mero assassinato, mas o cumprimento das Escrituras sagradas. Mas Jesus também morre. O que levou Cristo à cruz, além desse cumprimento das Escrituras? O nosso pecado, o meu pecado, o seu pecado. A palavra de Deus, ela nos mostra que por causa das minhas transgressões, das suas transgressões, Cristo foi levado à cruz. E a palavra de Deus, ela nos mostra que o salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Alguém tinha que morrer para pagar o nosso pecado. E nós, como pecadores, nós não podemos pagar o nosso próprio pecado. Alguém tinha que ser puro, perfeito. Por isso que Jesus veio como Cordeiro de Deus. E ele paga o preço. Diz as Escrituras aqui, em Colossenses, que o escrito de dívida que era contra nós, Cristo pagou na cruz do Calvário. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra mim e contra você. Então a palavra do Senhor não mostra que Jesus morreu para isso. Mas diz a Bíblia aqui, eu quero abrir aqui em segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, que a palavra de Deus nos mostra aqui que Cristo, ele morreu para nos reconciliar com Deus, diz a Bíblia aqui, olha o que a palavra do Senhor diz, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Aí ele continua, e ele diz assim, versículo 21, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, queridos, Cristo morreu na cruz do Calvário para pagar o meu e o seu pecado, mas Cristo morreu na cruz do Calvário para nos reconciliar com Deus. É através da morte de Jesus que nós somos reconciliados com Deus. Diz Jesus, em João capítulo 14, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso, meus irmãos, Cristo morre na cruz do Calvário, primeiro para cumprir as Escrituras, em segundo lugar, para pagar o meu e o seu pecado, em terceiro lugar, ele morre na cruz do Calvário para nos reconciliar com Deus, e louvado seja Deus por isso, que ele morre na cruz do Calvário, para que tudo aquilo que Deus exigia de cumprimento da sua justiça e nos libertar da ira vindoura, caiu sobre Jesus. E louvado seja Deus que ele não apenas morreu, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte, e ele diz que um dia ele voltará para nos buscar. Que Deus te abençoe, querido, que Deus abra seu coração e que você reflita nisso e coloque a sua vida nas mãos de Cristo.
porque só Ele pode te salvar. Deus te abençoe, em nome de Jesus.